Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. Havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dentre os mortos. Eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar. Querido Deus de Abraão, querido Deus de Isaac e de Jacó, essa noite é uma noite muito importante para nós. A sua presença, ela está nítida para aqueles que têm ouvidos espirituais e percepção do mundo espiritual. Os teus anjos estão, Senhor, separando este lugar para a presença do Senhor vir em glória. Eu inicialmente quero, Senhor meu Deus, relatar que esse derramar da tua presença, que me é relatado, que me é mostrado por meio de uma visão, é a prova cabal de que o Senhor está aqui. Então, Pai, eu te agradeço por esse quadro bem claro, de algo escorrendo pela rocha, muito parecido com água, muito parecido com óleo, que cai de uma altura bem grande. É um rochedo que está sobreposto sobre outro rochedo. Um lugar bastante verde e também bastante gramado, mas das rochas escorrem algo que se parece com água e se parece com óleo. Para mim é a manifestação pura e clara da sua presença. Obrigado, Senhor, pela visão. Obrigado porque é assim que o Senhor se comunica comigo, dizendo: eu estou aqui. Obrigado porque o Senhor já está atendendo a necessidade da igreja. Obrigado porque a nossa igreja tem sido um ambulatório ao céu aberto. Nós temos aqui, Senhor meu Deus, um pronto socorro espiritual. E nesse pronto socorro espiritual, pessoas são curadas, pessoas são libertas de todo tipo de mazela, de toda ordem de mazela que exista. O Senhor tem estabelecido verdadeiras curas no nosso meio. Pessoas têm sido curadas, meu Pai, de enxaquecas, pessoas têm sido curadas de depressão, pessoas têm sido curadas, Senhor meu Deus, de insônia neste lugar,
pessoas têm sido curadas do útero, pessoas têm sido curadas de estômago, pessoas têm sido curadas de hemorragias aqui dentro. E eu falo isso porque, ao chegar na tua casa, você perceber que aquele mal que te acompanhava já não está mais, acredite ao Senhor toda honra e toda glória, e lembre-se que já foi anunciado a sua cura em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A vida continua, tá bom? A vida continua. É sobre isso que eu vou falar. Os irmãos sabem que toda religião, seja ela de que matiz for, espiritualista oriental, espiritualista ocidental, seja ela cristã, seja ela pseudo-cristã, ela sempre vai falar da imortalidade da alma. Se você vai para as religiões orientais, elas falam imortalidade da alma. Se você vai para as religiões e para as seitas ocidentais, da mesma forma. É importante que nós saibamos que religião é budismo, confucionismo, islamismo, cristianismo, judaísmo. As divisões podem caracterizar uma divisão levando essa religiosidade para a seita ou não. Nós não consideramos o meio evangélico como seita, mas dentro do evangelicalismo, nós temos algumas religiões que se dizem evangélicas, que parece mais como seita. O que caracteriza uma seita? Ela se torna dona da verdade. Se você for em uma religião onde só ela salva, caracteriza uma seita. Se você frequentar uma religião onde Jesus não é Deus, isso caracteriza uma seita. Se você participar de uma religião que se diz cristã e o nome de Jesus não é citado, isso caracteriza uma seita. Se você participa de uma religião que se diz evangélica, mas possui outro fundamento que vai além da Bíblia, isso também é caracterizado como uma seita. Então vamos lá, se você usa a Bíblia e você usa um outro livro paralelo, uma outra revista paralela, então isso se caracteriza como seita. Nós, batistas, nós não entendemos que nós somos seitas. Por quê? Nós não somos a única religião que salva. Primeiro ponto. Segundo, para nós Jesus é Deus. Terceiro, a única regra de fé e prática é a Bíblia. Também por esse motivo nós não somos seita. Uma outra questão, o nosso fundamento aqui não é dinheiro. Nós não estamos aqui com um pano de fundo obscuro, com princípios escusos, com motivações erradas. Então nós entendemos que nós não somos seita. Partindo desse pressuposto, tudo que for falado aqui, no meu entendimento, é a mais pura verdade, é a luz da verdade. E eu falo isso bastante à vontade, porque antes de estar no fundamento da verdade, eu participei de seitas. Eu, durante muitos anos, participei de uma seita que tem ramificações, que nós chamamos de degraus. E eu desci a vários degraus dessa seita. Nessa seita, irmãos, dos degraus que eu desci, tanto nós fazíamos coisas boas, como nós também fazíamos coisas ruins. Eu participei de muitos trabalhos macabros. Eu participei de muitos trabalhos que, se eu te contar, você vai assustar. E dentro do meu coração sempre havia uma pergunta: será que eu estou no lugar certo? Será que é isso? Será que Deus está nisso aqui mesmo? Até que um dia, irmãos, o Senhor então me tirou daquele lugar. E sair da onde eu saí não é fácil. Por quê? Porque a pessoa, quando desce muito profundo em alguma coisa,
fica difícil arrancá-la dali. As minhas convicções, elas eram muito fortes. Eu já não trabalhava mais sozinho. Eu tinha um aparato espiritual que me acompanhava. Então, se você for entender, eu tinha um guia na direita, eu tinha guias na esquerda, eu estava completamente cercado por entidades do mundo espiritual que se apresentavam como meus protetores, como meus guias. E havia entre eu e essas entidades um nível de compromisso, de vínculo muito grande. Então, tudo o que eu precisava, eu pedia para as minhas entidades. Diferente do que acontece aqui. Tudo que você precisa, você é orientado a pedir para Deus. Lá não. Eu passava por uma luta, eu pedia para um preto velho. Eu passava por uma outra situação, eu pedia para um guia da esquerda. E eu estava sempre desviando a minha atenção, que deveria ser única e exclusivamente para Deus, eu estava endereçando a entidades, como se elas tivessem poder e procuração divina para atender às minhas necessidades. É muito difícil você convencer uma pessoa que está nisso de que isso não é bíblico. Eu não estou dizendo que isso não existe, claro que existe. Entidades existem. Entidades existem. Agora, eu quero saber se nós podemos fazer a consulta. Eu quero saber se Deus aprova essa conduta. Irmãos, o problema não é o que eu acho. O problema não é o que me ensinaram. A questão é, a Bíblia aprova tais procedimentos? Ou será que nós estamos infringindo em uma lei maior, que é a palavra de Deus? Então, deixa eu ler para você aqui agora, começando a dissecar o texto. Eu vou fatiar o texto e vou tirar partes importantes e vou mostrar para você onde que o mundo está metido. Aqui está dizendo a história de dois homens. Quem eram? O rico nem nome tinha, né? Você já imaginou você morrer e ser conhecido como rico? Quem morreu? O rico. Ah, mas como é que é o nome dele? Não sei não, sei que ele era rico. Aí você já começa a perceber que a forma como Deus trata as pessoas é diferente. No mundo em que nós vivemos, muitas vezes o rico não passa de rico. Ele não tem nome, ele é o rico. Que todo mundo quer ser amigo dele, porque ele é rico. O Lázaro é aquele que fedia, é aquele que tinha úlceras expostas, é aquele que vivia da comiseração pública. Ele tinha nome. Ou não passa por essa rua não, que o Lázaro fedido está logo na esquina ali, vai te pedir alguma coisa. Ele está cheio de leishmaniose, aquelas moscas que ficam ali na ferida dele, aquilo é leishmaniose, aquilo ali pega. Então, irmãos, olha só a diferença. Um homem que na vida só conheceu o sofrimento, e o outro, irmão, conheceu a abundância. Mas eu te pergunto, será que um foi para o descanso porque sofreu demais? Será que é o sofrimento que redime o homem? Será que as pessoas vão para Deus porque sofrem aqui na terra? Deixa eu te fazer essa pergunta, porque tem muita gente acreditando nisso. Está acreditando que vai para o céu morar com Deus porque faz caridade. Está acreditando que vai para o céu morar com Deus porque sofreu demais. Está acreditando que vai para o céu morar com Deus porque cuidava dos animais na terra. Por favor, será que é isso que fez o Lázaro ir morar com Deus? Não, não é. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque se o Lázaro passou por todo o sofrimento, mas ele não buscou a Deus, ele iria sofrer junto com o rico. Então a primeira coisa que nós vamos aprender, a vida continua, a primeira coisa que nós vamos aprender, o que vai te levar para junto de Deus não é o seu sofrimento. Você pode sofrer horrores, se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai sofrer aqui e vai sofrer lá.
Então há vida após a morte? Há vida após a morte. E agora vai ficar ruim para os ateus. Vai ficar ruim para os ateus. Porque saiu agora o resultado de uma pesquisa de anos, que foi realizada na Alemanha, em Berlim. 944 pessoas foram submetidas aos testes. Voluntários que aceitaram o desafio, e os médicos então levam essa pessoa para um laboratório. Chegando nesse laboratório, eles introduzem drogas nessa pessoa, e a pessoa é levada a um estado de morte, onde há dilatação da pupila, que a gente chama de midríase. Toda pessoa que morre, a pupila dilata, cessam-se os batimentos cardíacos, os pulsos acabam, não há nenhum tipo de sinal vital, a pessoa está declarada clinicamente morta. Isso durante 20 minutos eles conseguiram fazer isso. Eles aplicam drogas e a pessoa morre literalmente. Pode procurar pulso, não tem, coração não bate, o cérebro para de funcionar, os pulsos acaba tudo, a pessoa está morta. Depois, eles aplicavam outras drogas na pessoa e a pessoa voltava ao estado de vida. Isso foi realizado com quase 1000 pessoas. E pasmem, a grande maioria das pessoas que foram submetidas a esse estado na Alemanha, agora, há pouco tempo, todas relataram a mesma coisa, de que o espírito saía do corpo e se projetava e era tragado por uma luz. Outros eram tragados por um estado de terror e de sofrimento muito grande. Então, havia 2 casos ali que os cientistas estudaram, que eles disseram que não vão poder relatar porque vai assustar muita gente. Mas algumas pessoas passaram por um estado de inferno e relataram grande sofrimento após a morte, muito sofrimento após a morte. E outros relataram muita alegria, um espaço luminoso, um espaço florido, luzes vindo ao seu encontro, entrando dentro de um túnel, alguém pegando pela mão. São centenas e centenas de relatos. Hoje, irmãos, eu vou dizer para você, não para toda a comunidade científica, mas já há cientistas que têm provas inequívocas de que a vida após a morte continua. Aconteceu um fato comigo, e eu quero que você creia que eu estou usando o púlpito da casa do Senhor. Eu jamais usaria um púlpito como esse para dizer uma inverdade, porque eu tenho medo da mão de Deus. Há mais de 10 anos atrás, eu perdi um parente num acidente de moto. Ele gostava de empinar a moto. Ele fazia parte de um grupo aqui em Rio Verde que ficava andando em 2 rodas. E uma certa feita, ele foi em um lugar no final do expediente com um colega, na garupa de uma moto 400, e lá, numa esquina, ele bateu. Ele bateu e ele foi arremessado da moto e foi de encontro a uma cerca. No lugar onde uma cerca de ferro. No lugar onde ele bateu na cerca, a cerca fez um balão. No que ele bateu na cerca, 2 costelas quebraram e entraram dentro e perfuraram o seu pulmão. Chegando no hospital, ele veio a óbito. O pai dele ainda chegou, ele estava com vida. Quando o médico foi falar com o pai, que ele havia morrido, e foi todo aquele sofrimento que você já sabe. E era primo segundo meu. E a minha prima, nós fomos dar todo o apoio para ela, minha esposa e eu, e ela não havia comido nada. O enterro seria após o almoço e ela não tinha almoçado. Então, minha esposa e eu pegamos ela, colocamos no nosso carro e levamos ela na casa dela para ela tomar um banho e para ela almoçar, comer alguma coisa. Acontece que enquanto ela entra para o banheiro para tomar um banho, eu fico ali no sofá e naquele minuto ali eu apaguei.
E ali o Senhor me mostrou alguém sentado no chão, que era como se fosse ele. E na hora que ele estava sentado no chão, eu vi que era algo após um acidente, e eu vi bem a fisionomia dele. Ele dava um murro no chão assim, e falava um palavrão. E eu não sabia como tudo tinha acontecido. Passou um pouquinho, eu saí daquele estado de êxtase, que não estava dormindo, mas também não estava acordado. Então eu me lembro que eu vi ele sentado no chão, dando um murro no chão e falando uma palavra muito feia que eu não vou dizer aqui. Passou o velório e tudo, eu chamei o meu primo, casado com a minha prima, eu falei, eu preciso te fazer uma pergunta. O fulano por acaso falava palavrão? Ele falou, falava muito. Eu falei assim, por acaso ele falava esse palavrão? Ele falou, esse era o palavrão que não saía da boca dele. Eu falei assim, mas ele bateu e já entrou em processo de coma e foi para o hospital? Ele falou, não, ele sentou e ainda tentou tirar o capacete. Então foi exatamente aquilo que Deus me mostrou. Ele sentado, dando murro no chão, porque ele não conseguia tirar o capacete. Ficou nervoso e aí falou um palavrão. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o Senhor revela situações tão pormenorizadas como essa, de minutos que antecedeu a morte dessa pessoa? Porque há uma comunicação espiritual que algumas pessoas têm acesso, e eu tive acesso a essa informação. Como já tive acesso de outras situações. No pós-morte eu não o vi, mas nos minutos que antecedeu a sua morte, eu vi tudo o que aconteceu. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, a vida continua para todos nós. Agora, olha o que está escrito aqui. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. No tempo de Jesus, a pessoa morria e não ia para o céu. Diga, não ia para o céu. Por que que as pessoas morriam e não iam para o céu? Porque o céu ainda não havia sido inaugurado por quem morreu. Porque a primícia dos que dormem não havia morrido e ressuscitado, que é Jesus. Quem inaugura o céu é Jesus, não é o homem. Então Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Mas antes de Jesus ir ao céu, as pessoas morriam e elas iam para o seio de Abraão, que também é chamado de paraíso. Que é algo que muitos acreditam que é o Éden, onde Adão e Eva viviam. Suposições apenas. A pessoa morria e era levado para o seio de Abraão, era um lugar provisório. Pastor, era um purgatório? Não, porque não tinha sofrimento lá. E essas pessoas iam ficar com o pai Abraão, porque o pai Abraão já estava lá. Então, o que acontece? O Lázaro foi levado para o seio de Abraão. Foi levado por quem? Pelos... Então, grava uma coisa, irmão. Você que é de Deus, se você morrer agora, virá um anjo buscar você. Viu? Porque você não sabe onde fica, sabe? Eu também não sei. Então, virá um anjo de Deus buscar você para levar para o seio de Abraão. Considerando que nós estamos nessa época aqui que Jesus falou. Agora, morreu também o rico e foi sepultado. Sepultado é o quê? Túmulo. Túmulo fica onde? Embaixo. O espírito, então, ele não é levado para um lugar mais elevado. Ao que parece, dali mesmo ele já escorrega. Dali mesmo ele já segue para um lugar de sofrimento, que a Bíblia chama aqui de inferno, que o Espiritismo chama de umbral. Mas o nome bíblico não é umbral, o nome bíblico é inferno. E o
seio de Abraão aqui não é o nosso lar, viu? Deixar bem claro aqui que não é uma instância superior, não é nosso lar. É seio de Abraão que não existe mais. Ok. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te do que recebestes os teus bens em tua vida. Irmão, se existe alguém aqui na terra que só vive pelos prazeres, não vai morar com Deus. Se existe alguém aqui na terra que só vive no deleite, não vai morar com Deus. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro. Quem estava em tormento? O rico. Ele estava onde? No inferno. A palavra inferno pressupõe calor, pressupõe chamas, pressupõe sofrimento. Por quê? Porque aqui na terra só viveu na regalia, porque aqui na terra só viveu no deleite, porque aqui na terra não se preocupou com quem passava necessidade e que praticava uma religião falsa. Existem religiões falsas. Ah, pastor, o senhor está falando do espiritismo? Eu estou falando de toda religião que não conduz o homem a Deus. Seja A, seja B, seja C. Então, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta em água, a ponta do meu dedo e refresque a minha língua. Os testemunhas de Jeová diz que inferno é sepultura. Ô, que sepultura quente, hein? Então você vai ver que não é sepultura. O inferno é local de sofrimento, tem labaredas de fogo, tem chamas. E o rico estava nesse lugar e ele pediu um copo d'água. Porque estou atormentado nesta chama. O inferno, irmãos, é um local de sofrimento. E não precisa dar outro nome, não é umbral, não, é inferno mesmo. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Está chamando os dois de filho. Deus manda filho para o inferno, Deus manda filho para o inferno. Se está chamando de filho, então esse rico era judeu, esse rico era judeu. Se ele era judeu, provavelmente ele era um fariseu. Sim, ele era um religioso. Então os religiosos devem tomar cuidado, porque muitos são ricos e muitos são religiosos, e no céu não entra nem rico e nem religioso. E mais, tem filhos que não vão entrar no céu. Pastor, o senhor agora me chocou. Versículo 25. Disse, porém, Abraão, para quem? Para o rico, filho, versículo 25, filho. Filho por quê? Porque o rico era um homem de fé. Por isso é chamado de filho. Abraão é o nosso pai Então existem pessoas que têm fé e não vão morar com Deus. Exatamente. Existem pessoas que participam de religiões e não vão morar com Deus. Exatamente. Existem pessoas que professam o nome de Deus e vão para o inferno. Exatamente. O inferno também é lugar de filho. É lugar de rico e é lugar de religioso. Então fuja da religiosidade. Fuja da riqueza quando ela é tudo na sua vida. E fuja de ser apenas filho. Não seja apenas filho, porque o nosso Deus também manda filho para o inferno. Lázaro igualmente conheceu os males, agora porém aqui está consolado tu em tormentos. Além de tudo, olha, preste atenção aqui agora, hein? Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá para cá
Acabou com a ideia de purgatório. Não tem purgatório, irmãos. Quem está no tormento vai ficar no tormento. Quem está na paz de Cristo, no seio de Abraão, vai permanecer no seio de Abraão. Quem não fez em vida, em morte não precisa esperar. Acabou. Isso aqui nocauteia a questão do purgatório. Olha, continua. Então, versículo 27. Replicou: Pai, eu te imploro. Olha, isso aqui é uma pessoa que está no inferno, mas é humilde. Está implorando. Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, que o mandes a minha casa. Manda quem? Lázaro. O que te lembra isso aqui? Oh my love. Lembra o quê? Manda o Ghost lá. Manda o Ghost lá em casa avisar para minha família, para eles se arrepender. Olha só o que acontece. Pai, eu te imploro, permita uma comunicação dos mortos com os vivos, porque eu tenho 5 irmãos, estou parafraseando, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Manda num terreiro, manda num centro, manda lá, manda o meu ente querido que morreu para falar com quem ficou, a fim de que eles também não venham para este lugar de sofrimento. Que pessoa do inferno tão preocupada, boazinha? Você imaginou uma pessoa no inferno preocupado com quem está vivo? Você mandaria uma pessoa dessa para o inferno, irmão? Eu também não. Olha o que Deus fala. Respondeu Abraão: sem comunicação com quem morreu, não tem consulta aos mortos. Isso não vai acontecer. Eles têm Moisés e os... Presta atenção, irmão. Por que o morto não vai comunicar com você? Porque você tem a palavra de Deus. Por que quem morreu não está autorizado a voltar e conversar contigo? Porque agora você tem a palavra de Deus. Não, mas se o morto for lá e falar com a minha voz, usar o meu vocabulário, o meu timbre de voz, irmãos, quem não crê em Deus, na palavra, não crê em nada. A prova dos 9 é isso aqui, amigo. Se alguém quiser ir para Jesus, vai através da palavra e não através de um testemunho de quem morreu. Vocês se lembram quando aquele rapaz entrou numa escola no Rio de Janeiro e matou um monte de criança? Agora virou moda, viu? Esse rapaz entrou na escola lá e matou aquele monte de criança. Uma pessoa que é espírita, que é minha amiga, chegou para mim e falou assim: Antônio de Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. E eu já entro no espírito, irmão. E o que é? Olha, nós precisamos orar pelaquela alma desencarnada do fulano de tal que entrou na escola e matou as crianças. Nós temos que orar para Deus mudar ele. Eu falei: deixa eu falar uma coisa para você. Vamos orar por quem ainda está aqui, porque esse já era. Esse aí, irmão, segundo a palavra de Deus, vai sofrer eternamente. Acabou. Ele selou a vida dele. Não tem, você pode orar o que você quiser, não vai mudar não. Nós temos que mudar quem está andando conosco aqui ainda, que dá tempo. Escuta, quando Jesus foi traído por quem? Quem? Alternativa A, Abraão. Judas. Jesus foi traído por Judas. Aí Jesus então vai orar ao Pai, lá em João capítulo 17, ele fala: Pai, todos aqueles que o Senhor me deu não se perdeu, somente um, o filho da perdição. Quem era? Judas. Aí o que Jesus falou para o Pai? Pai, o Senhor que está aí, recebe a alma dele, muda ele, para que ele possa se arrepender e ter uma segunda chance. Foi isso?
Acabou, irmão, é filho da perdição. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Faça o teu caminho enquanto é tempo. Depois que você partir daqui, acabou, amigo. Não tem segunda época, não tem recuperação, não tem dependência, não tem madureza. Lembra da madureza? Não, ninguém lembra, né? Aqui é todo mundo jovem, só eu que sou arcaico. Então lembra da madureza. Aí na madureza a pessoa reprovava um ano, fazia 30 dias de aula, estava aprovado. Lá no céu não tem isso não, irmão. Se em 30 anos você não foi aprovado, não vai ser na eternidade que você vai aprovar. A prova dos 9 é aqui, é morando na carne. A prova dos 9 é aqui, passando necessidade. A prova dos 9 é aqui, ouvindo a palavra de Deus e obedecendo. A prova dos 9, irmão, é você rejeitar fábulas profanas. A prova dos 9 é você rejeitar as seitas, as falsas religiões. Está assim de falsa religião, sabe para quê? Para enganar a muitos. Não deixe de crer na palavra de Deus para crer em qualquer outra fábula, irmão. Creia na palavra. Deus está dizendo que não há comunicação de quem morreu com quem está vivo. Não é permitido, Deus não permite. Mas alguém que veio, incorporou e falou que era. Falou que era. Tem gente que fala que é pastor, nunca foi. Tem gente que fala que é político, nunca foi. Tem gente que fala que é soldado, nunca foi, é bandido. Então, irmão, preste atenção, a hora é agora. Por isso que eu digo, igreja, abre os olhos. Coma a palavra. Conheça a verdade. Não deixe o inimigo te enganar, não. Ontem eu estava lendo, irmãos, uma reportagem, apareceu mais um Cristo agora. Nós já tínhamos um, agora tem 2, irmão, um já é difícil. Nós já tínhamos um Cristo brasileiro, agora tem 2, irmão, não sei, como é que vai fazer agora, irmão? Não pode, tem que ver se eles não se encontram, para não dar uma guerra santa, irmão. Nós somos um país em que se plantando tudo dá. Se eu começar a inventar uma seita aqui agora, irmão, que urina cura, vai ter quem acredita. Porque esse país aqui, tudo que você inventa, o povo acredita. Então, nós não podemos fazer isso, irmãos. Creia na palavra de Deus. Por favor, sem meninice. A Bíblia está falando que não é permitido comunicação com quem morreu. A Bíblia está dizendo que quem quiser ir para o céu não vai ter que consultar quem morreu, não. Vai ter que ouvir a palavra. É aqui, ó. Doa quem doer. A salvação está aqui. É aqui, palavra de vida. E não tem negócio de purgatório, não. Para onde é que você vai quando você morrer? Não sei, porque eu acho que o céu eu não mereço, o inferno também não, nem tanto também, mas eu acho que eu vou ficando por ali, né? Ali aonde, rapaz? Não tem ali, meu amigo. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Não, mas dá para me purgar uns 15 anos. Que 15 anos, rapaz? Se você cair de lá, você não sai de lá nunca mais. Acabou. Essa história de purgatório foi invenção da igreja católica, irmão, para tomar dinheiro do povo na Idade Média. A própria igreja católica sabe que não existe purgatório, irmão. Era uma forma, irmão, de tomar dinheiro do povo. Está purgando lá, vamos, levanta uma oferta aí que nós vamos acabar com esse purgatório agora. Então isso não funciona, meu irmão. Ou vai para Deus, ou não vai para Deus. A Bíblia fala que são 2 caminhos. É a porta estreita e a porta larga. Escolhe agora. Ou você acredita no que é bíblico, ou você acredita no que é humano e satânico. A palavra de Deus que diz lá em 1 Timóteo 4:1. No final dos tempos haveria muitas pessoas que fechariam a Bíblia e seguiriam ensinos de demônios. Você quer que eu te dê um exemplo de ensino de demônio? Comunicação com os mortos. Você quer que eu te dê um exemplo de ensino de demônio? Horóscopo. Você quer que eu te dê um ensino de demônio? Leitura de mão. Não, eu entrei na internet essa semana e está uma reportagem lá. Coloca a sua mão assim. Eu coloquei, né, irmão? Não tem o que fazer, não está lendo Bíblia, acaba caindo nisso, né? Coloca a sua mão, eu coloquei. Se você tiver a linha da morte, eu falei, nossa, será que eu tenho essa linha, meu Deus, da morte? E eu fiquei caçando a linha da morte. Quando eu vi, eu falei, rapaz, eu vou criar vergonha na minha cara.
A gente, quando tem tempo sobrando, começa a acreditar em qualquer coisa. Para. Isso é ensino de demônio. Que linha de morte. Quem tem Jesus tem a vida. Ou, essa história de teologia da prosperidade, isso é de Satanás, irmão. Jesus morreu pobre. Aliás, ele não tinha um travesseiro para reclinar a cabeça. Irmão, Paulo morreu, perdeu a cabeça pobre. Paulo estava passando frio na prisão, teve que pedir a capa. Estava passando frio. Pedro, irmão, foi crucificado de cabeça para baixo. Os únicos apóstolos ricos que eu conheço é do século 21, irmão. O resto era tudo pobre. E eu vejo que essa teologia da prosperidade é satânica, é para tomar dinheiro do povo, e o povo acredita nisso. A vida continua, a morte não existe, não há comunicação com os mortos. Você vai ser salvo não é pelo seu sofrimento, a salvação está na pessoa de Jesus. Você não está autorizado a pedir nada para quem morreu. Minha esposa cuidava de um senhor que faleceu com mais de 100 anos, para finalizar. Seu Joaquim. E nós percebemos que o seu Joaquim ia morrer. E nós abrimos uma sala de Mateus 28 na casa dele. Isso tem uns 10 anos. E na época eu pedi o Rodrigo, pastor Rodrigo, para cuidar da sala de Mateus 28. Pastor Rodrigo foi. E está fazendo a sala. Nesse intervalo, o seu Joaquim adoece muito, dá uma pneumonia. E eu fui lá buscar para levar ele no hospital. Chegando lá, ele falou assim: ô Tonho, que bom que você veio. Eu vou lembrar de você quando eu estiver lá no céu. Eu vou rogar por você. Eu vou ser uma alma que vou rogar por você. Eu falei: seu Joaquim, não precisa não, pode ficar tranquilo. Já tem quem faz isso. Quem roga por nós é Jesus, irmão. Só Ele. A Bíblia diz que Ele está sentado à destra do Pai e Ele intercede por nós, irmão. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só tem duas pessoas autorizadas a atender a sua oração. É o Espírito Santo, Romanos 8, 28 e Hebreus 7, 25. Só Jesus e o Espírito Santo pode rogar por você. Só Jesus e o Espírito Santo pode interceder por você. Confia no Senhor. Para de confiar em homens. Para de confiar em seita. Para de confiar em religiões. Para de confiar no sofrimento. Confia em Jesus. Entrega a tua vida para Ele. Para de acreditar em tolices. Para de acreditar em horóscopo. Para de acreditar em entidades. Para de acreditar em pessoas. Mas acredita na palavra. A palavra salva, cura e liberta. Eu quero orar por você nesse momento. E que você receba a palavra do Senhor no seu coração.